Gente, boa noite. Seja uma noite abençoada para nós. Seja uma noite especial. Que tenhamos uma boa inspiração, mas que, sobretudo, a gente possa mais uma vez renascer em pensamentos, em planos, em atitudes. Que o Evangelho que nós vamos abordar na noite de hoje possa ser inspirador para todos nós. Que a gente possa encaixar as suas palavras na nossa vida, as suas advertências no nosso modo de ser, os seus conselhos para que nós tomemos novas atitudes, novas posturas, mas que, sobretudo, nós nos tornemos pessoas mais amáveis e gentis, trabalhadoras, obstinadas no bem, no amor ao próximo, na gratidão, no respeito, no desvelo para o próximo. O Evangelho é a nossa carta de conduta, aquela que nos instrui em todas as atitudes da vida. E muitas vezes nós lemos e não entendemos, ou não prestamos atenção. E o objetivo do nosso curso é justamente isso, apegar-se aos pequenos detalhes que estão ali embutidos, trazê-los à evidência e guardá-los no nosso coração, no nosso pensamento. Que hoje seja mais uma noite inspiradora e que nós possamos abraçar o Evangelho, compreendê-lo e levá-lo para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá. Nós estamos no capítulo 60 do livro Nosso Espírito Emmanuel, livro do Chico Xavier, não é? Capítulo 60, para variar, mais uma fala de Paulo. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Tenho certeza que no final da aula ninguém vai esquecer do capítulo 10, versículo 32. Igual vocês lembram da aula passada, né? Um dia nós vamos lembrar. Você sabe que isso aqui está gravado na nossa mente, né? Sabe que está gravado. Tá? Se a gente fizer uma hipnosezinha, a gente retorna àquele momento que a gente vai lembrar de tudo isso. Mas não é a nossa pauta, o nosso objetivo, né? Carta de Paulo aos Hebreus. Vamos entender primeiramente o que está escrito no Evangelho. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Esse iluminados aí quer dizer o quê? Conhecimento. Quando iluminados pelo conhecimento, pela luz do Evangelho, né? Luz do conhecimento. Quando se compreende, quando se entende, né? Quando a gente sabe, há uma grande diferença entre você achar e você saber. Muitos, em todas as religiões, acham, mas desconhecem. E esse achar, ele é semelhante àquele negócio assim. Você acredita em Deus, por exemplo? Uma pergunta básica que todo mundo faz. Você acredita em Deus? Aí as pessoas respondem assim: eu acredito, né? A resposta não é essa. A resposta correta não é essa. Ah, eu não acredito? Também não. A resposta: você acredita? Não, eu sei. Eu tenho certeza. Então, se você tem certeza, é porque você conhece e tem como provar. Você tem como provar que Deus existe? Claro que tem. Lógico que tem. E quem fala assim: ah, então prova. Cadê ele? Não é o que a gente mais fala, mais ouve? A gente ouve assim:
negócio de espírito é tudo bobagem, não existe. Prova, ninguém voltou ainda para... Essa frase é a melhor que eu ouço. Pois é, a questão é, da onde que veio essa ótica de visão, esse jeito de pensar? Materialista. Você compara todo conhecimento com o mundo material. Enquanto você estiver restrito apenas ao mundo material, realmente fica difícil. Difícil. Mas nós estamos evoluindo, cada vez mais a ciência vai evoluindo e vai desmistificando as coisas, vai comprovando as coisas. Quer ver uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, até nem foi nos livros espíritas, foi no livro do Pietro Baldi, A Grande Síntese. Lá tinha a tabela periódica, né? A tabela periódica que a gente conheceu lá no colégio. Quantos elementos químicos tem na tabela periódica? Na minha época eu acho que era 112 ou 107 que tinha. Depois, com certeza, hoje deve ter muito mais. 118. Já está em 118? Então, já aumentou, né? Na minha época de escola era 108. Na minha época também é isso aí, 107, 108, 109, eu não lembro. Só que 102, aí tinha 6 que nem nome não tinha. Ele sabia que poderia ser produzido, né? Porque são artificiais. Acima de 92, são todos artificiais. Muito bem. Quer dizer, nesse período, então, curto de tempo que se passou no nosso colégio até os dias atuais, outros elementos já surgiram. E não vão surgir outros tantos? Na hora que vai surgir. E quando surgirem, aí talvez a gente entenda um pouquinho como que é esse plano espiritual que tanto se fala. Porque uma coisa a gente fala, a gente já aprendeu na doutrina espírita, que o plano espiritual é matéria, assim como matéria é o nosso plano físico. Isso é fato. É uma outra matéria, mas é matéria. Por que eu estou falando isso? Então, à medida que o nosso conhecimento vai se alargando, a nossa compreensão vai se expandindo também. Então, quando se fala assim, depois que foste iluminado, ou seja, quando o conhecimento realmente já está numa fase mais madura, aí vem a segunda parte, depois da vírgula. Suportastes grande combate de aflições. Quer dizer que na hora que a gente chegar lá em cima, o que vai estar nos esperando é dor e sofrimento? O que esse texto fala é justamente o que os grandes mártires passaram. O próprio Jesus, né? O sofrimento que ele passou aqui na Terra. Então é para isso que a evolução se dá, para você passar por grandes martírios. Muitos associam a isso. E esse texto de Emmanuel fala justamente sobre esse quesito, essa história. Então, eu vou ler um pouquinho, nós vamos dar uma paradinha e depois nós vamos comentar. Hoje eu vou fazer o inverso, eu vou ler lá e depois falar assim, tá? Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Está aí, ó. A irmã está falando. Os cultivadores da fé sincera, geralmente, aqueles que são os seguidores mesmo do Cristo, são os mais perseguidos. Né? Isso nas próprias religiões. Nas próprias religiões. Isso desde as eras primitivas até a era contemporânea agora. Nos núcleos religiosos sempre tem aqueles que têm a religião para todo mundo e aqueles que têm a religião para si, para a religião os servir. Os demais são apenas figurantes na vida. Então são aqueles que ainda têm desenvolvido dentro de si um grande senso de orgulho, de egocentrismo, egoísmo e vaidade. Mesmo estando nos núcleos religiosos, mesmo sendo padres, mesmo sendo médiuns, mesmo sendo oradores, independe. O conhecimento
da parte moral. O ideal seria o quê? A associação de ambos. Mas quando só o conhecimento está bem desenvolvido e a parte moral não está desenvolvida suficientemente, é aí que ocorrem os principais erros. E isso não só na esfera religiosa, vamos levar isso para a esfera política. Mesma coisa. Aqueles que trabalham, que deveriam trabalhar pelo povo, trabalham por si. Se sobrar alguma coisa, o migalha vai para o povo, mas fazem primeiro o seu caminho, né? A sua cama primeiro, depois se sobrar alguma coisa para os outros. Isso denota que, às vezes, as pessoas têm um grande cabedal de conhecimento jurídico, conhecimento em grandes áreas, mas na parte moral, de afetuosidade para com o próximo, na parte cristã, realmente, ó. E aí o que faz? Grande massa de pessoas sofrem as consequências disso. Tá. Mas vamos por partes, senão eu saio do roteiro. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Há mesmo quem afirme afastar-se dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Por exemplo, na doutrina espírita, aonde nós estamos, existem perseguições? Ou estamos, assim, isentos de qualquer tipo de perseguição, de maledicência contra nós, de todas as coisas normais do nosso mundo, das injustiças? Estamos isentos? Não estamos. Não estamos isentos, não. E nas outras religiões? Estão isentos também? Não estão. Faz parte do... mas como é que Deus deixa que isso aconteça? Deus não tem nada a ver com isso. Isso é coisa humana. É um digladiando com o outro. É um polindo as arestas dos outros com as suas arestas. Nisso, as superfícies vão se atritando e as arestas vão sumindo. Basicamente é isso que acontece aqui no nosso mundo. Então não existem injustiças e injustiçados. Existe um trabalho de elevação de cada um de nós. Eu estava assistindo hoje, não por coincidência, porque eu acho que coincidências são muito usuais, não muito comuns, um programa antigo do Raul Teixeira. Era do programa Transição, não sei se vocês já assistiram o programa Transição. Assim, passando no YouTube, via aleatoriamente. E o Raul Teixeira estava falando justamente sobre isso aqui. Olha só. Na hora que eu cheguei, falei, deixa eu dar uma lidinha no texto para ver o que nos espera. O que ele falou lá, há 2 horas atrás no YouTube, é o que ele está falando aqui agora. Quer todas as suas devidas proporções. E uma das coisas que eu gravei bem, que o Raul Teixeira está falando é o seguinte, que nós, ele estava explicando sobre a morte, né? Ela estava fazendo, a Cláudia Brasil estava fazendo um tanto de perguntas para ele, como que era o desencarne, falando sobre desencarnes coletivos. Como que era o desencarne coletivo, se todo mundo passava para o lado de lá ao mesmo tempo, eles se encontravam do outro lado, o que acontecia? E uma das coisas que o Raul falou é o seguinte, que eu sempre falo aqui também, por coincidência, morrer é simplesmente fechar um olho aqui e abrir o outro olho do outro lado, é só isso, nada muda, a vida continua. A diferença é que você acorda num plano espiritual, numa outra dimensão. Boa ou ruim, vai depender do que você fez aqui, dos afetos que você cultivou ou dos desafetos que você criou. Então, quem te receberá do lado de lá são justamente essas pessoas. E aquelas pessoas que conviveram com a gente em determinado tempo. Ele falou assim, não muda nada. Apenas aqueles que tiveram o maior vínculo com vocês, com a gente, né? É que estarão lá a nos receber. Os outros vão continuar a sua vida normal.
Como os nossos amigos de colégio que a gente encontra, né? Abraça, lembra das coisas do passado, mas vai embora e cada um tem sua vida. No plano espiritual é a mesma coisa. E quem que vai estar sempre junto? Aqueles que têm mais afinidade. Igual aqui. Muda não. Não muda. Não muda nada. Se a gente tem desafetos aqui, inimigos aqui, continuará tendo do lado de lá. Não é aquela mudança radical. Então, o problema não é você ir para o lado da religiosidade e temer a repercussão que isso pode acontecer, tipo perseguições, preconceitos, etc. Né? O que realmente nos isenta do mal é o bem. É simples, as coisas são muito simples. A gente complica ao extremo. É tão simples que outra fala que eu vi agora há pouco também do Divaldo. O Divaldo estava falando sobre Jesus, né? Ele falou que Jesus não instituiu uma religião no mundo, né? E ele só pediu uma coisa. Em todo o seu ministério, ele só pediu uma coisa para nós. Só uma coisa. O que era, não? Não ouvi, não. Amar uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só isso. Teve um outro trechinho do programa que eu assisti, que um jovem estava procurando o conhecimento bíblico, né? Queria entender a Bíblia, queria entender as coisas de Deus. Procurou um sábio, mas ele falou assim: eu quero que você me ensine tudo que está nesse livro, enquanto eu consigo ficar de um só pé. Esse é o tempo que você tem para me ensinar tudo. E foi e o homem falou assim: é impossível, a Bíblia é composta de muitos e muitos livros, não tem como explicar tudo em um período tão curto. Aí ele foi para outro sábio e fez o mesmo questionamento. Eu gostaria que o senhor me ensinasse tudo que está na Bíblia, enquanto eu consigo ficar de um só pé. Pois não. E ele se pôs na posição, no só pé. E o sábio falou assim: ama. Aí ele disse: como assim ama? E o resto? O resto é um adereço. O resto é para aquele que não entendeu o que é amar, para poder entender de outra forma. É isso que a Bíblia diz. Tudo que está ali escrito é para você entender o que é amar. Bem simples, né? Quem que complica? Por que a gente não ama? Por que a gente não respeita? Por que a gente não tolera? Por quê? A resposta é muito simples. A gente não quer. É simples assim. Pode me dar todos os motivos. Todos os motivos. Na realidade, a gente não quer. Ah, mas o outro fez um negócio muito ruim para mim. Tá. Quem que se endividou? O outro. Você fez algum mal? Você tem que pedir perdão? Você tem que restituir a ordem? Não. Então quem que é o lesado? É você ou é o outro? O outro. Ah, mas me levou tudo. Me levou a esposa, me levou os bens, me deixou na rua da amargura, me levou a empresa, o dinheiro, tudo. Quem que vai ter que restituir? Você ou ele? Ele. Você deve alguma coisa? Não.
Então quem que é mais feliz? Quem levou tudo? Ou quem ficou sem os bens? Quem ficou sem os bens? Será que quem ficou sem os bens, sem as pessoas, a solidão, não é aquele que outrora foi o que usurpou, que roubou, que destruiu lares e agora está restituindo? Com certeza. Com certeza. Então, o que é melhor? Você lesar ou ser lesado? Ser lesado, não vai quitar um zero. Então, se na vida nós escolhemos o caminho reto, o caminho correto da humildade, da honestidade, do trabalho, da perseverança, e as adversidades vierem, mesmo assim, suporta. Como diz lá em cima, depois que fosse iluminado, depois que você já tem um pensamento mais cristão, suporta o grande combate de aflições que cada um de nós pode ter. A gente pode estar aí com 50, 60, 70 anos de idade e nada aconteceu na nossa vida assim que nos provasse que fosse extremamente ruim. E de uma hora para outra, o nosso mundo foi assim, capotar. E tudo que você construiu, você desaparece, perde. Família, bens, tudo. Aí a gente vai fazer o quê? Vai culpar o que? A religião? Vai culpar o próximo? Vai culpar a Deus? Enquanto estava tudo bem, maravilha. Deus é perfeito, as pessoas são boas, tudo está certíssimo. Na hora que o mundo capota, Deus é injusto, as pessoas são más, e agora eu só quero vingança. Que lógica que tem isso? Isso comprova o quê? Um grande senso de orgulho e egoísmo que nós temos ainda. A gente não compreende. Essa vida é transitória. Eu fugi do que o Raul Teixeira vai falando. Ele falando assim, ó, a Terra nada mais é que um laboratório. A gente, quando desencarna, a gente não morre. A gente desencarna, é diferente. Diferente de morrer e desencarnar. Qual que é a diferença? Quem morre é o corpo físico, o espírito, a parte pensante, ela não morre nunca, ela é imortal. Então, enquanto você está encarcerado no corpo de carne, você está vivendo no plano físico da matéria. Isso vai mais cedo ou mais tarde acabar. E quando acabar, você volta para casa, de onde você veio. Então ele fala assim, o mundo é um grande laboratório. O mundo físico é um grande laboratório, aonde nós que estamos no plano espiritual, aprendendo as teorias da vida, aprendendo a amar, aprendendo a suportar, a conviver, a criar, a evoluir, tudo na teoria. Desce para o laboratório, para tudo que você aprendeu na teoria, pôr na prática. Isso é o mundo físico. Temporário, 70, 80 anos, 60 anos, 50 anos, depende da pessoa. Temporário. Mas para quem é imortal, tem eternidade, 80 anos, nada, é nada. É apenas uma experiência. Então o que se aprende lá, se põe em prática aqui. Ah, mas por que tudo isso? Para ver se aprendeu mesmo. O que você estudou na faculdade, teoria, depois na profissão você vai ter que martelar e trabalhar e viver naquilo. Basicamente, o mundo espiritual não é diferente disso. Do lado de lá, a gente vai aprender a teoria. E aqui, o laboratório, é a prática. Para que quando retornemos para o lado de lá, estarmos numa outra condição maior. Muito melhor. Seguindo, os ímpios
Os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum, através de traços bizarros da fantasia exterior. Olha o que acontece de mais triste no nosso mundo. Vem daí, ó. Traços bizarros da fantasia exterior. Nós damos valor a coisas que são extremamente passageiras e que não são nossas. Nós estamos, por algum tempo, sendo detentor de alguma coisa ou convivendo com alguma coisa que vai desaparecer da nossa vista. Tudo vai desaparecer. Nossa casa, que gastamos a vida inteira construindo, naquele lar perfeito, daqui a 200 anos, se a gente pudesse pensar o que se tornaria, né? Às vezes um monte de entulho. As coisas que nós damos um grande valor vão passar. As pessoas que nós jogamos todas as fichas da nossa vida, que nós julgamos ser as detentoras da nossa alegria, da nossa felicidade, vão passar. Tudo vai acabar. Porque esse laboratório aqui é transitório. Então você joga todas as fichas desse mundo físico, quando você retornar para o lado de lá, você vê que volta sem ficha nenhuma. Então, qual que é a postura correta que nós temos que adquirir? Viver a vida da melhor maneira, intensamente, aprendendo a desenvolver o seu intelecto, a sua cultura e a sua moral. Esses avanços a gente tem que ter. E no contato com as pessoas é onde nós mais aprendemos. Oh, como aprendemos. Todavia, quando se abriram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. Eu quero parar nesse tema aqui, ó. Eu acho isso importante. Então vou ler de novo para vocês gravarem bem, depois a gente vai esmiuçar isso aqui. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis, ou seja, todos nós carregamos essas imperfeições. Não adianta. Não tem ninguém perfeito aqui. Uns em maior quantidade, outros em menor, mas todos carregamos esse traço. Exibe-se espetacularmente na vida através de traços bizarros da fantasia exterior. Essas ilusões da matéria que todos nós temos, incontestáveis. Todavia, quando se abriram das verdades celestes, nós não estamos tentando nos aberar das verdades, não estamos aqui justamente falando sobre o Evangelho, sobre a vida após a morte, sobre o cristianismo, sobre história, sobre religião. Não estamos falando sobre tudo isso. Nós não estamos nos inteirando de verdades antes, nós que estamos nesse patamar, nós somos aquilo que está lá em cima, estamos nesse patamar, estou tentando sair do lodo, tá? Antes de adquirir acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, ou seja, todo mundo almeja, tanto na doutrina espírita como de outras religiões, aquele céu, né? Nada mais seria que o reino de Deus dentro de nós, mas ele não é um reino exterior, é um reino interior, é um reino particular, individual. Então, para você consegui-lo, você tem que realmente se burilar. Antes de adquirir acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, saímos do charco, estamos começando a compreender as luzes celestes, aí nós vamos atravessar grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. Por quê? Essa melancolia que a maioria de nós possui, pelo menos traços disso nós possuímos,
É por quê? Porque, consciente ou inconscientemente, nós sabemos de todos os nossos equívocos, de todos os nossos erros, está tudo na nossa consciência. Nós sabemos que somos imperfeitos, errôneos, e aquilo tudo mais que eu já falei, egoísta, orgulhoso, etc, etc, a gente já está careca de saber. Só que nós almejamos a luz, almejamos o conhecimento, almejamos ser pessoas melhores, almejamos ser cristãos, mas estamos apegados a isso que nos prende ainda. Então, como ascender? Como subir, como melhorar, como aperfeiçoar? Aí vem o fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do dessangramento. Ou seja, quando a gente se dá conta do que fez de errado, vem o quê? O remorso. Vem o quê? Cai a ficha, né? Puxa, o que eu fui fazer e agora? E isso a gente tem que saber muito bem, cara. Sendo sabedores dos nossos equívocos, dos nossos erros, que são constantes ainda na nossa vida, uma coisa que a gente não pode deixar se desenvolver no nosso íntimo é o sentimento de culpa. Errar, todo mundo erra. Mas o sentimento de culpa, também já falei várias vezes e volto a repetir porque é importante. O sentimento de culpa, ele nos prende a uma condição inferior, uma condição de autopunição. Você não se acha merecedor de ser feliz. E, consequentemente, você atrai para si próprio todo esse ambiente tétrico criado pela nossa consciência pesada. Então, como não se deprimir? Que a depressão é o mal do século, né? Como não se deprimir? Que a depressão nada mais é do que a nossa consciência, de alguma forma, dando as suas caras, né? Sua cara. É assumir. É assumir. Quando a gente fala no centro espiritual, reforma íntima, vamos nos conhecer. Vamos saber onde estão os nossos pontos falhos. Vamos corrigir. Isso vai evitar muitos percalços lá na frente. Muita dor e sofrimento. Então, a partir do momento que a gente aponta, eu tenho esse defeito, eu tenho que corrigir aqui, eu fiz isso, eu falo isso, a gente vai se curando aos poucos com as nossas ações. Nós somos os criadores da nossa vida, da nossa felicidade ou da nossa felicidade. Quem é criador de tudo isso somos nós. E o sentimento de culpa está aliado ao que na minha concepção, está aliado um pouquinho à autopiedade, sabe? Porque a gente fica com pena de nós mesmos por termos errado tanto, para que o alto se compadeça dos nossos sofrimentos e nos dê a sua misericórdia. Gente, misericórdia sempre vamos ter, mas também a correção dos nossos equívocos sempre será a nossa lição de casa. Nessa ou na outra vida, hoje ou amanhã, esse ano ou ano que vem, nessa década ou na outra, tudo que fizemos de errado vamos ter que corrigir. Isso é lei. A lei serve para todos, é a lei divina, justa, que ela não se modifica para um ou para outro, ela tem um peso para todo mundo. Então, uma hora nós vamos nos dar conta disso e vamos precisar ajustar. Mas quando a gente entra nesse processo de culpa, nesse processo de depressivo, a gente apenas acelera o quê? A nossa condição de sofrimento se eleva ao máximo e a nossa condição de ação retrai ao mínimo. Então, o que isso a gente deduz?
que você está se martirizando, se martirizando. Ah, mas eu não faço isso. Quem quer sofrer? Lógico, é inconsciente. É inconsciente. Realmente ninguém quer sofrer e todo mundo quer ser feliz. Isso é nato do ser humano. E por que tanto sofre ainda? Problema de depressão, problema de ansiedade, essas coisas que estão na moda aí. Porque justamente tem que fazer a tua reforma íntima. Faz a tua introspecção. Onde que eu errei? Ah, mas como é que eu vou saber que eu errei? O que é a bússola? O que é o manual? O que é o roteiro? O Evangelho. Base. Vai aprendendo o Evangelho. O que fala lá? Amar a Deus sobre todas as coisas. Tá. E ao próximo como a si mesmo. Ama o próximo? Ah, eu gosto desse, mas esse aqui não. Esse aqui fez mal para mim, não. Tá certo ou tá errado? Por quê? Você está guardando uma mágoa, não é dentro do outro, é dentro de si. Ponto. Uma mágoa para mim, um ponto negativo. Ah, me fez tal coisa e eu não perdoei. Quero vingança, quero retificação, quero punição. Olha, é tão comum a gente ouvir no nosso meio assim, a lei de retorno vai chegar em tal pessoa. Poxa, você não pode querer uma coisa dessa. Quando você quer que a lei de retorno chegue em tal pessoa, é como se fosse assim, é uma vingança, só que não é eu que vou vingar, é a vida que vai vingar, né? E aquele indivíduo vai sofrer, e quando ele sofrer, eu vou me regozijar com o seu sofrimento. Isso não é postura de cristão. Mas independente. A gente quer um mundo de dor e sofrimento, ou um mundo de alegria e de paz. Nós somos co-criadores, gente. O mundo está essa bagunça, porque quem bagunçou fomos nós. Está na hora de pôr nos eixos de novo. Então, mágoa, sentimento de vingança, tudo que for em detrimento do próximo, larga a mão disso. Esquece. A gente não nasceu ligado a ninguém. Ele nasceu sozinho e vai morrer sozinho. Então, se alguém fez isso, se fez aquilo, é o problema dele. Eu não preciso guardar o veneno do ódio dentro do meu coração. Não preciso guardar mágoa dentro do meu coração. Sentimento de revolta dentro do meu coração. Quem vai sofrer sou eu. Então muitas pessoas ainda hoje, nos dias atuais, sofrem por problemas depressivos, problemas mentais, problemas angustiantes. Por quê? Porque adoram isso que sentem. Adoram, sério mesmo, adoram se fazer de vítimas. Sendo que a postura correta é o seguinte: nunca perdoe ninguém. Essa é a postura correta. Porque só perdoa aquele que um dia se sentiu ofendido. Então, para você não ter que perdoar ninguém, nunca se sinta ofendido. Aí nós vamos ter uma saúde, um equilíbrio orgânico e mental adequado. Então, o que o texto nos fala, depois que fossem iluminados, quando adquirimos o conhecimento suficiente, vamos suportar os combates das aflições que vão chegar, porque nós fizemos muita coisa errada no passado. Nessa vida mesmo fizemos, que dirá em outras. Se fizemos nessa vida, é a lei de ação e reação. Vamos sofrer, mas que quando chegar o momento da aprovação, estejamos serenos, porque isso vai passar e você vai quitar o débito. É a mesma coisa que você, durante a tua vida, contraiu empréstimos bancários direto. Sempre lá, escravo do banco. Chegou uma fase da vida que você falou: vou dedicar agora
esses anos que me restam a trabalhar, juntar dinheiro para pagar essa dívida. E você vai e faz isso. E junta tudo aquilo lá. E chega no final dela, você quita com o banco. Você fica sem nada, você perde tudo. Mas você quitou. O problema, contudo, abrange mais vasto ciclo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. Realmente, nós não temos parâmetros aí para dimensionar essa misericórdia tão extensa, tão grande. Por quê? Porque nós estamos ainda prisioneiros. Somos ainda prisioneiros. Prisioneiros nesse corpo de carne, nesse mundo físico. Nós não temos liberdade. Nossa liberdade é limitada, é restrita. Temos certa liberdade. À medida que nós vamos evoluindo, ela vai se ampliando. Mas não aqui, lá. A nossa verdadeira vida. Isso aqui, temporário, é usar o passageiro. Interessante que todo mundo fala o contrário, né? Esse negócio de plano espiritual, vida depois da morte, é ilusório, temporário, passageiro. É o inverso. Pensa-se assim, que a matéria, que realmente é, muitas religiões ainda falam nos dias de hoje o que os mansos herdarão a terra, aqui será o paraíso. Não vai ser. Vai ser. Demorou para diminuir. O pai confere. O pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Então, gente, tem aquela passagem que está num dos livros do Roberto de Campos, que retrata aquele quadro lá de 1960 e alguma coisa, lá no Rio de Janeiro, do incêndio do circo, né? Que morreu muitas e muitas pessoas queimadas, verdadeiramente queimadas vivas e pisoteadas pelos animais, pelo grande incêndio que se deu no circo. Foi em Niterói? Acho que em Niterói, né? Aconteceu esse incidente. Isso foi em 1960, se não me engano, foi em 1962. Essas pessoas que morreram nesse circo foram as mesmas pessoas que lá no ano 200 ou 300 depois de Cristo estavam nas arenas, nas arquibancadas, se regozijando com o espetáculo que estavam vendo dos cristãos sendo martirizados lá embaixo. E qual que era o martírio dos cristãos? Eles eram atados em postes e incendiados, né? Queimados vivos. Outros eram soltos ali, soltavam os animais e punham fogo nos animais. Olha o espetáculo, eles punham fogo nos animais, os animais ficavam enfurecidos. Era elefante, era cavalo, era todos animais de grande porte, e põe as pessoas junto, e os animais saindo em disparada, pisoteando todo mundo. Foi o mesmo espetáculo do circo. Quando eles estavam inaugurando o circo com uma lona plástica, e quando aquilo pegou fogo, o plástico começou a pingar em cima de todo mundo, e quando caiu em cima dos animais, os animais ficaram loucos, arrebentaram tudo, passaram por cima de todo mundo. Foi o mesmo espetáculo do ano 300, ali, nas arenas. Foi o que aconteceu em 62. Olha quanto tempo, uns 1.300 anos, para que aqueles indivíduos lá de trás ressarcissem seus débitos agora, na fase contemporânea. Nem tão contemporânea mesmo. Mas por que tanto tempo assim?
porque era necessário aquilo ali, ó. O pai confere aos filhos. Eu sei. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida de Deus nos oferece valores de estudão. É isso mesmo. O pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito das experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Ou seja, não adianta nada você cometer o erro aqui e logo em seguida você ressarcir o débito da mesma forma, porque você não está preparado para assimilar esse golpe. Fica aquele processo de loop, né? Faz, recebe, faz, recebe, faz, recebe. Então fica um loop indefinido. Quando as pessoas estão suficientemente esclarecidas para ressarcir realmente os seus débitos, porque daí ela não vai reagir negativamente, ela não vai se revoltar, ela vai compreender. Certo? Deu para entender? Deu? Só após aprender a ver com o Espírito Eterno que a vida nos oferece valores diferentes. Nascer-lhes nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito das provações. Ninguém concede a responsabilidade no mar, cheio de preocupações e perigos, a simples crianças. Ou seja, quanto mais nós estivermos preparados, estaremos em condições de ressarcir os nossos débitos. Não que nós nasçamos para isso, para ressarcir débito. A questão aqui mais quitação da nossa própria consciência. Está tudo escrito na nossa consciência. A gente não fica em paz do lado de lá, sabendo de que nós temos débitos. É simples assim. Por isso reencarnamos e nós pedimos para ressarcir os nossos débitos. Nós pedimos. Então, quando a gente tem essa maturidade de realmente assumir o que fizemos, tentar corrigir os nossos equívocos e realmente fazê-lo e não se revoltar com isso, é sinal que nós estamos já num nível maiorzinho. E como tem dor e sofrimento nesse mundo ainda, muitas dessas dores e sofrimentos são impostas, são compulsórias. Imagina o grau de endividamento das pessoas. E também a gente tem que agir com convicção, é uma lei natural. Né? Uma lei natural não tem como a gente se esquivar. O que tem é igual ao nosso mundo físico aqui. A gente tem uma dor de cabeça, mas tem uma dipirona. Sempre tem um remedinho. Mas se a dor de cabeça ela é causada, vamos supor, com um outro mal, um mal maior, a dipirona é o paliativo, mas o problema continua lá. Enquanto você não excluir o problema, você vai ter sempre a dor, mas nunca lhe faltará a misericórdia. Então na vida é mais ou menos assim também. O nosso problema, o nosso defeito está lá, intrínseco na nossa consciência. Só que às vezes nós não suportamos. Então vem a misericórdia da vida que nos abençoa com o esquecimento. Mas está tudo gravado lá. Então, uma reencarnação, 2 reencarnações, 3, a gente se preparando para remover aquele mal lá de dentro. E a partir do momento que nós conseguimos removê-lo, segura nós depois.
Vamos para o 61? Esse vai ser facinho. Vamos ver se é a continuação do 60 mesmo? O que foi o 60? Vamos ver se nós já esquecemos. A lógica da providência. Lógica da providência. E esse é o homem com Jesus. Quer dizer, tudo tem uma razão de ser. E esse aqui é O homem com Jesus. Vamos traduzir esse título? Eu não consegui entender esse título. Vocês podem traduzir esse título para mim? O homem com Jesus. O que quer dizer isso? Eu não entendi não. A relação do aprendizado, né? Eu também entendi isso. Como é que é? A relação do aprendizado, porque Aprender com à Jesus. medida que o homem vai conseguindo assimilar as lições. É que Jesus é o nosso modelo e guia, né? A gente conseguir O trilhar homem com Jesus caminho, quer dizer que nós... trilhar o caminho. Sabedoria, evangelho. Mas nós estamos caminhando com Ele? Em busca dele, em busca. Como você dizia, no jardim de infância. Estamos tentando. Pelo menos estamos aqui Ó. tentando. Mais ou menos assim. A gente estava dormindo bastante e agora a gente conseguiu abrir um olhinho assim. A gente enxerga alguma coisinha. Mas está tudo rebelento ainda. A gente não enxerga direito. Mas pelo menos já abrimos um olhinho. Ou seja, enquanto dormindo, nós estamos adormecidos na matéria, escravos dos instintos, dos hormônios e dos nossos sentimentos menos dignos, tá? Onde a lei da conservação ainda impera plenamente, a lei de reprodução também e a lei do mais forte também. Lei da sobrevivência, lei da evolução, lei do mais forte. Ou seja, estão adormecidos na matéria, estão bem semelhantes ainda aos animais, embora a gente já tenha uma inteligência já apurada. Só que, como eu falei, quando a gente abre o olho, é como a gente consegue enxergar a vida realmente como ela é. A gente não enxerga só a vida material, a gente enxerga a vida como um todo. E a vida como um todo, ela não começou aqui no ventre da mãe e nem vai terminar no túmulo. Então você vai juntando todas as informações e você vai criando o seu mundo de conhecimento. Mas nesse mundo de conhecimento nosso, tem que ter um guia, tem que ter alguém que nos ensina. Alguém mais velho que fala assim, ó, isso é isso, é isso. E esse alguém mais velho é Jesus. Ah, é Ele? Não é a pessoa, é o que Ele nos legou. Todos os conhecimentos que Ele podia passar, Ele passou para nós. Passou há 2000 anos e alguma coisa atrás, e estamos revivendo agora sob a ótica espírita. A ótica espírita nada mais é do que o cristianismo sendo visto com um clima muito mais apurado, aonde você associa a parte religiosa, a parte filosófica e a parte científica, e as três têm que se unir plenamente, porque se uma estiver em desacordo com a outra, alguma coisa está errada. Então, vai se caminhar esse tripé sempre, filosofia, religião e ciência juntos, um ratificando o outro, um complementando o outro. Então, o que nós aprendemos há 2000 anos atrás, a lei de amor, fraternidade, né? Bondade, agora está sendo aliado a conhecimento, a razão, a lógica. Então você associa tudo que você precisa para o seu desenvolvimento. Então estamos na pedra angular. A
pedra do caminho, aquela que vai realmente mudar a trajetória da nossa vida. Nós estamos nesse ano. Aí a gente pode escolher, ou fica como está, ou realmente aceita e segue. E a escolha é só nossa. E o que nós escolhemos vai ser respeitado. Vamos lá, homem com Jesus. Paulo. Eu só vi aqui Paulo, João, né? Pedro, muito pouco, Mateus. Nem Lucas eu não vi, não lembro de ter visto Lucas. Teve 11? Não estou lembrado. Vamos lá. Regozijar, eu sempre não sei o que é regozijar. Uma palavrinha que eu falo, eu sempre vejo nos livros espíritas. Alegrar, regozijar. Vamos no nosso dicionário aí. Às vezes tem alguma outra coisinha que a gente nos escapa. Regozijar. Regozijar. Causar, alegrar-se, contentar-se. O que significa regozijar? Significa alegria, contento, satisfação, agradabilidade. Tá. Beleza. Então, alegremos-nos sempre no Senhor. Alegria e contentamento. Quem que é esse Senhor aí? Jesus. Alegrai-vos nele. Os ensinamentos, o exemplo dele. No Evangelho. Mas vocês vão de convir comigo que o pessoal não entende dessa forma? Eles entendem, a maioria entende da forma antropomórfica. É como se Jesus tivesse ali lá. Quando eu morrer, Jesus vem me buscar. Literalmente. As pessoas pensam nisso. Literalmente ele vem buscar. Quando eu morrer, eu vou ficar sentado à direita de Deus. Literalmente sentado. Ali do lado. Quando eu morrer, eu vou encontrar com Jesus ou com Deus. Eu vou dar umas dicas para ele. Tem muita coisa errada aqui embaixo. Acaba virando autoidolatria, né? Então, é uma forma assim, ingênua, né? Uma forma ingênua de você ver o que realmente é a vida. Então, alegrai-vos, regozijai-vos sempre naquilo que nos foi concedido pelo alto. Ele, o Senhor, Deus é tudo. Regozijai-vos sempre, em tudo. Em tudo dai graças, lembra? Em tudo dai graças, porque nós estamos nele. Volta a falar, nós somos o filho do dono do jogo, do juiz do jogo. Nós não vamos perder. O juiz está do nosso lado. E se tiver 90 minutos do segundo tempo, nós estivermos perdendo, ele vai dar prorrogação. E se perder o jogo, ele vai dar outro jogo. Você vai jogar outro jogo e até você ganhar. Então nunca vamos perder. Regozijar sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijar vocês. A vida, estamos vivos para ser alegres, para sermos felizes. Não estamos aqui para sofrer. Não estamos aqui para penar. Não estamos aqui para passar dificuldades. Eu fiz uma analogia para o dono do jogo, como se fosse um videogame com vida infinita. É verdade. Isso. Não é fliperama que você tem que comprar ficha. Não. Verdade. Então a vida realmente foi feita para que nós nos tornemos pessoas felizes. Mas para isso tem que jogar o jogo. Tem que jogar o jogo. Ficando parado, assistindo, ninguém ganha. O máximo que você pode fazer é aprender como se joga. Mas ir lá, correr, suar, esforçar-se,
Treinar faz parte da vida. É o que nós estamos fazendo aqui, encarnados, todos os dias. Pelo menos tentamos, né? Todo dia é uma oportunidade, é um renascimento. Todo dia. E todas as pessoas que convivem conosco são os jogadores. São aqueles que vão compartilhar conosco da vitória ou da derrota. Vamos lá. Com Jesus, ergue-se o homem da treva à luz. O que é treva? Escuridão. Vamos dizer, nós somos criados simples e ignorantes. E temos uma longa escala evolutiva a cumprir. Né? Então, com ele, ou seja, com o manual, com o roteiro, com o evangelho, nós vamos seguir, nós vamos nos erguer como homem do chá, como nos lembramos, a luz que nos aguarda. Todos. Nós. Da inércia ao serviço. Nós somos bem laborosos, bem trabalhadores. Eu tenho uma inveja daquelas pessoas dinâmicas que não conseguem ficar paradas. Eu tenho uma inveja. Outro ponto negativo, né? Inveja não é bom. Mas assim, como que a pessoa consegue ter tanto dinamismo, tanta energia? Já levanta, já faz isso, faz aquilo, e é o dia inteiro e não para. E parece um motorzinho, está em 220 e a gente está em 12 volts ainda. Eu acho interessante, mas isso é a conquista do ser humano. Conquista. Às vezes, a conquista a duras custas. A gente não sabe o passado das pessoas, o que experienciaram. Então, a própria luta pela sobrevivência é algo que dá um dinamismo para o espírito. A própria luta não. Desde os primórdios, sempre foi o aguilhão ali que nos empurra para frente. A própria condição humana, ela nos impulsiona. Porque imagina que não tem ninguém para te servir. Você mora sozinho. Você não tem que se alimentar? Como é que você vai se alimentar? Não tem que trabalhar para ou plantar, ou pescar, ou caçar, ou cultivar, né? É ação. Então a vida já é programada para que nós venhamos a agir sempre. Então já levanta pela sobrevivência, já temos que nos movimentar. E nesse movimento nós vamos desenvolvendo o quê? A nossa inteligência. Vamos criando meios de facilitar as coisas, de ter mais conforto, menos dificuldades. E isso vai o quê? Vai treinando, apurando o ser. Nós já passamos por tantas e tantas eras complicadas, difíceis, né? No passado. Evoluindo bastante. A questão, por exemplo, uma das coisas que eu mais enalteço nos tempos atuais nossos é a higiene. A higiene nossa ela é muito boa, principalmente aqui no Ocidente. Lá na Europa já não, é outro clima, é outra coisa, né? Mas aqui no Ocidente, lógico, tem aqueles que não têm uma higiene muito apurada, mas a maioria, se a gente vê como é que era a higiene média, 100 e poucos anos atrás, na época dos meus avós, sabe o que o pessoal fazia? Usava o tal do urinol. E sabe aonde que descartava as coisas? Na rua. Ia chegar na janela e
Isso era normal. Já melhoramos um pouquinho, né? Isso aqui é evolução do ser humano. Com certeza é evolução. Com certeza. Quantas e quantas doenças foram evitadas por causa da questão de saneamento, né? A água, o tratamento da água. Tudo isso foi conquista do ser humano. Então, trabalhando, tivemos essa recompensa. Olha só, hoje, ventilador para manter a temperatura agradável. Iluminação, não precisa de vela, não precisa de lamparina. Iluminação perfeita, muito boa. Computador, gravando, filmando, passando o mundo inteiro. Ninguém vai querer assistir, mas se possível for, se quiser assistir lá no Japão, vai assistir. Estou online. Olha quanto isso é conquista do ser humano. Mas se deu por trabalho, por dedicação da humanidade. A simples cadeira que vocês estão sentados. Olha que obra de arte que é. Quem consegue fazer uma cadeira dessa? Só uma cadeira. Um pedaço de ferro e um pedaço de plástico. Consegue fazer? Sabe fazer? Sabe como foi feito? Pois é, mas teve uma inteligência que criou isso, que aprendeu como fazer o polietileno, a parte de metal. Tudo isso é conquista do ser humano na esfera do conhecimento e na esfera do sentimento. E isso se desenvolve no dia a dia. Nós estamos aprendendo todos os dias a como nos comportar. Acorda de manhã, vamos ter um convívio com um determinado número de pessoas. Como nós vamos nos comportar com elas? O que nós vamos fazer de bom para elas? Como vamos poder servir? O próprio Cristo disse: quem quer ser o maior, seja o servo de todos. E nós somos sim servos uns dos outros. Aprendemos a servir. O nosso trabalho, nós desenvolvemos um trabalho para servir a coletividade, servir ao outro. Então, de uma forma ou de outra, estando encarnados, estamos aprendendo a servir, estamos aprendendo a conviver, estamos aprendendo a desenvolver nosso intelecto, desenvolver nosso sentimento. Viver é muito bom. Com Jesus, ergue-se o homem da ignorância à sabedoria. Todos nós nascemos simples e ignorantes. E vamos adquirindo conhecimento à medida que o tempo vai passando. Impreterivelmente. Mas se a gente consegue acelerar, melhor para nós. Quanto mais conhecimento conseguimos, melhor. Estamos na era de uma tecnologia avançadíssima. Daqui a alguns anos vai ser ultrapassado, mas hoje é avançadíssimo. Que nos proporciona o quê? Informação rápida. Viu? Dá uma olhada ali, em 10 segundos, já consultou um dicionário. Antigamente, como é que fazia? Tinha que ir lá na biblioteca, em casa a gente tinha dicionário, ia lá na biblioteca, pegar aqueles... Aquele Aurélio, né? É difícil quem tinha aquilo lá, filho. Difícil, eu emprestava isso. Aí lá na biblioteca, olhar, regozijar, isso aqui, em 5 segundos. Olha que maravilha. Por quê? Está acelerando o nosso processo de evolutivo, cada vez mais. Porque já temos condições, nós já criamos a base para construir o nosso conhecimento. Então temos condições, aí acelera, e vai ser cada vez mais. Cada vez mais. Do instinto à razão. Com Jesus é do instinto à razão. Instinto é uma coisa que ainda todos nós ainda temos, né? E os animais? Por instinto. Não tem razão. Mas já tem lapsos de inteligência. De consciência. De consciência. Inteligência tem. De consciência. Lapsos. Ensaios para uma vida maior.
mas estão em processo evolutivo, né? Então, das cavernas até hoje aos hotéis de luxo, nós já melhoramos um pouquinho, né? A caverna não devia ter banheiro, né? Tinha, né? Já pensou que não deve ser fácil, não, né? Que vida, hein? Do instinto à razão, da força ao direito. Com Jesus, nós nos erguemos da força ao direito. Se a gente for lembrar, uns tempos atrás, como que a humanidade se comportava em guerras. Era um guerra o outro. Para quê? Para saquear, para escravizar, para enriquecer. Era o atalho, era o caminho mais fácil. Você matava ou morria. Se eu não morrer, eu vou me dar bem. Se eu morrer, morreu mesmo, né? Joguei o jogo e perdi. Mas se eu ganhar, eu vou ganhar o quê? Escravos, riqueza, poder. Era isso que imperava no passado. Agora, como Cristo, nós saímos dessa fase da força para entrar na fase do direito. Hoje, todos nós temos direitos. Você tem seu direito, eu tenho meu direito. Todos têm direito à vida, direito à liberdade, direito à expressão. Antigamente tinha? Não tinha. E hoje em dia ainda em alguns lugares não tem. Então é muito a se evoluir ainda. Mas estamos a caminho com o homem lá, com Jesus. Esse é o caminho. Do egoísmo à fraternidade. Do querer tudo para nós e do repartir para quem próximo. Olha que exemplo de solidariedade nós estamos vivendo com essa desgraça que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Olha como as pessoas estão dividindo para reconstruir. Pessoas que não conhecem, independente, são seres humanos, são irmãos, e estão se mobilizando para salvar, para ajudar, para construir. E o grande trabalho ainda vai começar, da reconstrução. Agora é aquele trabalho de salvar, de medicar, de reerguer, né? Depois de reconstruir. Pensa, é um trabalho árduo que vai ter pela frente. Então nós vamos sair do nosso egoísmo de tudo para nós e dividir, dar um pouquinho. Acho que todo mundo vai dar um pouquinho, contribuir para que eles se restabeleçam, se reconstruam, né? E adquiram a cidadania, a dignidade da vida, né? O direito de pessoa para o seu lugar, o seu trabalho, a sua escola, a sua vida. Né? Da tirania à compaixão. Quantas vezes escravizando? Olha, o nosso país aqui é um país de senhores de escravos. Quantos anos isso? A abolição foi em 1888. 1988 fez 100 anos. 200, né? Não, 150 anos por aí. Vai, pouco tempo. Foi ontem mesmo. Então, que 3 gerações atrás, é um país de escravos. Olha, você sai de uma fase tirânica e vivemos uma fase hoje de compaixão, que a gente nutre um sentimento afetivo para com o próximo, independente de quem seja esse próximo. Já que você comentou a questão do Rio Grande do Sul, e depois a gente, pelo menos, né, muitos foram a observar essa questão da solidariedade e também dos abusos. Inclusive, está muito claro a parte ruim, né? A parte veio muito à tona isso, de separar o que é certo, o que é errado, o que é solidário. Está muito à mostra,
época da separação do joio do trigo, está aí. Tá, tu mostra. Cada um se mostra agora como é. E o que vai acontecer com o joio? Vai ser retirado para que o trigo desenvolva. É isso que vai acontecer, é o que está acontecendo. E para que haja separação, o que acontece? Tem que ter essa liberdade, cada um agir, se mostrar como é. Se não tivesse liberdade, ficar todo mundo lá encolhidinho, ia passar todo mundo como bonzinho. Mas não, agora tem liberdade para agir. Né? Opa, posso fazer o que eu quiser. Olha aí, você vê quem que é bom, quem que é ruim. Facinho. Facinho. Muito fácil. Olha, outra frase multimilenar que eu estou falando aqui. Conhecereis a árvore pelo fruto. Não esqueçam disso. O fruto não cai longe da árvore, não. Pois é. Conhecereis a árvore pelo fruto. Se a árvore for boa, se a árvore for ruim, não tem como a árvore ruim dar bons frutos. Nem a árvore boa dá bons frutos. Então é simples, notório de se entender quem é quem. Pelas ações. Pelo que falam, pelo que expressam, pelo que constroem. E a gente fazendo só mais uma coisa, porque a filha de uma amiga minha foi trabalhar em Porto Alegre. Sim, estava trabalhando e aí ela fez um relato emocionado, uma jovem que não teve dificuldades na vida. E de repente ela levou 3 dias para conseguir tomar um banho. E teve que sair da onde ela estava, do apartamento dela no centro de Porto Alegre. Ela relatando dificuldades que ela nunca imaginou. Não é fácil, não. Onde que eu parei aqui? Da violência ao entendimento. Ainda existe tanta violência nos dias atuais, principalmente debaixo do mesmo teto. Né? Olha que coisa. As pessoas ainda usam a agressividade. Em plena época que nós estamos vivendo do conhecimento, dos direitos, ainda existe violência. Tem que se trocar pelo entendimento. A gente tem que saber que se essa mão desfere um golpe, o mesmo golpe que você desfere, você vai ter a lei do retorno. E outra coisa, às vezes o maior sofrimento nosso, futuro, não é ter desferido o golpe, é a repercussão dele na nossa consciência. Essa dor é muito maior do que o atrito físico. Aquilo que desferimos no outro está gravado em nós. Enquanto a gente não ressarcir, e esse ressarcimento não é assim, você deu um tapa, você vai receber outro tapa e está quitado. Não é assim. A dor oriunda desse ato que você gerou vai ter calcado na sua essência. Isso vai te martirizar. A consciência é uma coisa assim. Quanto mais desenvolvidos nós estivermos, mais crucial ela é, mais forte é a lei do retorno. Então, às vezes um gesto pequenininho, uma palavra mal falada, aquele dia que você está de saco cheio, né, que você está sem paciência, e você dá aquela resposta avassaladora para a pessoa, aquilo ali vai te martirizar o resto da eternidade. Para aqueles que têm consciência, para aqueles que já estão num patamar de dói demais o que você faz, o que você fala. Quanto mais evoluídos nós tivermos, mais as consequências dos nossos atos doerão no nosso íntimo. Então, se a gente não quer sofrer, não faz as coisas erradas. E tem a violência psicológica, né?
Quer ver uma tortura? Quer ver uma tortura? Filhos que não dão o devido valor no pai ou na mãe. Passam a vida inteira como se o pai fosse empregado. Já adquire uma certa idade, deixa de lado, abandona. Né? Ou assim, dá menos atenção do que deveria. Aí os pais adoecem e morrem. E eles ficam solitários. O remorso é uma coisa violenta. Em todos, é o que eu falei, depende do nível que o cidadão está. Então, quanto mais em busca da luz, mais a consciência acende e mais ela registra cada ato, cada coisa que nós fazemos no cotidiano, tudo registradinho. Aí quando a gente se acha infeliz, igual no texto anterior, né? A gente triste, infeliz, melancólico. Por que de tudo isso? Por causa que nossa consciência já não aceita mais as nossas atitudes errôneas. Quando você compara o que você tem que ser com o que você é, aí vem essa fase da autopiedade, né? A gente fala, puxa vida, por que eu fiz tudo isso? E fica esperando a compaixão de alguém, do outro, que alguém passa a mão na cabecinha sua, e fala assim, não foi nada, não, vai, segue. Nós temos esse comportamento de autopiedade. E a gente tem que mudar isso aí para maturidade. Maturidade. Errar, todo mundo erra. Assume o erro. Errei, vou corrigir. Vai corrigir. Mas tem que pedir perdão. Seja humilde e peça perdão. É o seu dever. Não há nada mais além do que o seu dever, pedir perdão. De verdade. Não é esse, desculpa aí que foi mal. Não. Realmente. Você penitenciar-se pelo que você fez, saber a repercussão dos seus atos e realmente querer o bem daquele que você prejudicou. Aí sim você está quitando um débito com a sua própria consciência e segue o jogo. Da violência ao entendimento. Então, a partir do momento que nós começamos a saber conviver, compreender o próximo, entender as diferenças, nós vamos respeitando o ser humano. Do ódio ao amor. O que é o ódio mesmo? O ódio é falta do amor. O ódio nada mais é do que falta do amor. Como que a gente se livra do ódio? Aprendendo a amar. E como que se ama? Primeiro, amar a Deus. O que quer dizer amar a Deus? Se você parar para pensar o que é amar a Deus, vamos lá. Acho que vou parar por aqui. Cansei. Você grava comigo? Grava. Parei lá, do ódio ao amor. Semana que vem eu continuo disso. Do ódio ao amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, tá? Amar, a gente sabe que é um sentimento mais nobre, que a essência realmente do ser é o amor. Ainda está cheio de impureza, cheio de coisas ali, incrustadas, um pouco de orgulho, de vaidade, sentimento de vingança e egocentrismo, tudo encalacrado ali. Mas a gente já sabe um pouco, mais ou menos, uns detalhezinhos do que seja amor. Agora, o que é amar a Deus? Primeiro tem que saber o que é Deus. O que é Deus? Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Não ouvi. Inteligência. Inteligência suprema. Quer dizer, não tem inteligência maior do que essa. Inteligência suprema, causa primária, que a partir dele tudo surgiu.
Então, há de se convir que, se a partir dele tudo surgiu, inclusive nós estamos nele. Nós não somos uma criação assim. Nós estamos. Tanto é que onde Deus está? Em todo lugar. Você já ouviu falar isso, né? Onde que Deus está? Em todo lugar. Como que faz para conversar com Ele? É só falar. Qualquer cantinho que você tiver, você falar com Ele, Ele vai te ouvir. Ah, mas Ele é um senhorzinho, velhinho, que usa aparelho auditivo já para me escuta bem? Não é antropomórfico. Ou seja, não é um ser. Mas é difícil, né, ainda para o ser humano. É porque não tem exemplo, não tem nada que a gente associa a Deus ainda à imagem do homem, né? Exatamente. Justamente porque a gente ainda é pequenininho para compreender. Então ele tem que compreender que ele é o todo. É tudo. É tudo. Então vamos simplificar Deus numa palavrinha? Tudo. Geraldo, por exemplo, é parte de Deus? Graças a Deus. Todos nós somos. Muito bem. Esse mundo físico que nós habitamos faz parte de Deus. Então, se faz parte dele, se esse mundo físico faz parte dele, como que nós temos que manusear as coisas que estão nas nossas mãos? Com respeito, com carinho, dando-lhe o quê? Uma finalidade útil. Olha, ele nos dá uma matéria-prima que nós podemos utilizar ao nosso bel prazer, para o nosso conforto, para a nossa facilidade e o conforto do próximo. Então, ele nos dá um ambiente para que nós possamos desenvolver as nossas aptidões, as nossas habilidades. Então, o nosso trabalho, aquilo que nós desenvolvemos, estamos desenvolvendo em Deus? Sim. Tudo que nós estamos fazendo nele, por ele, com ele. Então, quando falamos, estamos saindo do ódio, do amor, o ódio, como que foi classificado? O ódio não é um sentimento, ele é a ausência de um sentimento maior. Na ausência desse sentimento maior, o que impera? Os nossos instintos primitivos, que são belicosos, são instintos de sobrevivência, de agressividade. Mas nós não estamos mais na condição de animais, estamos na condição de seres humanos. Então, nutrir ódio, hoje em dia, se você sente ódio, qualquer um de nós, se sente ódio, lembre-se que nós estamos apenas relembrando coisas do nosso eu primitivo, que já devia ter sido extirpado. Então, se você sente ódio, acende o farol de alerta. Tem coisa errada comigo. Porque os grandes espíritos são incapazes de sentir ódio. Porque no lugar do ódio está o amor. E uma vez que o amor se acendeu, ele não apaga. Está uma coisa que não tem volta. Não tem como você desenvolver esse sentimento e depois ele fazer assim: o meu amor diminuiu. Não tem como. Ele não retrograda. Igual a nossa evolução. Nós estamos evoluindo gradativamente. Nunca vamos retrogradar. Nunca vamos andar para trás. Sempre vamos evoluir. Sempre vamos estar melhorando. Então, se ainda há resquício desse sentimento dentro de nós, ou dos nossos, vamos nos esforçar ao máximo para alijar. Isso não nos pertence mais. Se queremos realmente
nossa melhoria, nossa evolução, nossa saúde mental, nossa saúde física, ódio, sentimento de vingança, rancor. E tem uma fórmula, só para terminar, tem uma fórmula básica que nos ensina como não sentir ódio, como não sentir rancor e como não ter sentimentos de vingança ou sentimentos menos dignos. Você sabe qual que é a fórmula? Questão 909 do Livro dos Espíritos. Questão 909. Só depende da gente querer e fazer um esforço muito insignificante. O que nos falta é vontade. É ter vontade. Só isso. Paramos essa parte do ódio. Semana que vem nós continuamos. Se Deus quiser. Boa semana a todos. Muita paz a todos nós e muita saúde.